E, mais uma vez, falando sobre Brumadinho, sobre essa tragédia, a gente fala daquela decisão da Vale de acabar com as barragens a montante, que usam a contenção de rejeitos e reintegrar a área ao meio ambiente. Especialistas dizem que existem várias possibilidades para o trabalho chamado de descomissionamento. Raquel, Gabriel Prado já está aqui com um especialista neste assunto. A gente sabe que ele está com o diretor do Departamento de Infraestrutura e Habitat do Instituto de Engenharia. Vai contar um pouquinho como é que esse trabalho funciona, porque essa retirada dos rejeitos de uma barragem não é um trabalho rápido e também é caro. E há várias possibilidades para que isso seja feito. Gabriel vai explicar quais são essas opções, Gabriel, mas diante do que a gente está vendo... Diante do que a gente está vendo em Brumadinho, a primeira pergunta que eu te faço é: há algum risco neste tipo de operação? Oi, Aline, bom dia. Para você, Raquel, todo mundo que acompanha a Globo News. Sim, Aline, existe um risco calculado, ele não é nulo, é caro, custa alguns milhões de reais e essa variável vai depender da empresa contratada para fazer esse serviço. Antes da gente falar dos tipos de barragem, Aline, é importante a gente falar sobre essa diferença que muito está se falando sobre desativação e descomissionamento, né? O professor Roberto Kocher está aqui com a gente e é importante para saber o que vai ser feito daqui para frente e o que não foi feito no passado. A desativação, o professor estava explicando, é quando a barragem deixa de funcionar. Só que a estrutura física permanece exatamente do jeito que está. O descomissionamento é quando a empresa desativa a barragem, mas ela aplica métodos de segurança para que a estrutura física que permaneceu não apresente riscos. E foi o que não aconteceu com essa barragem de Brumadinho. Ela foi desativada, não foi aplicada essa técnica de segurança e deu no que deu, com dezenas de mortes oficiais até agora. Agora, quais são os tipos de barragem existentes no Brasil? Quais são essas diferenças? É o que a gente vai entender agora na reportagem. Há outros modelos considerados muito mais seguros. Por exemplo, o empilhamento a seco. Os rejeitos passam por técnicas para retirada da água, ficam mais sólidos e são depositados em áreas protegidas por diques. Na barragem de alteamento a jusante, a fundação é no terreno natural, firme. No método alteamento a montante, a fundação é menos resistente, porque a barragem vai crescendo em cima dos próprios rejeitos, dentro do reservatório, com paredes em degraus que vão subindo para dentro. No alteamento a jusante, a barragem cresce com degraus para fora, e isso dá mais estabilidade, permite a compactação desses degraus e a instalação de filtros e drenos. Mas esses métodos podem custar por baixo 3 vezes mais para as companhias de mineração. Professor, a gente acabou de ver os tipos de barragem, certo? Essa barragem, que é a barragem a montante, a barragem que se rompeu em Brumadinho, isso na Europa e nos Estados Unidos não se constrói há pelo menos 20 anos, como a gente estava conversando antes dessa participação ao vivo. A legislação brasileira ainda permite que se construa esse tipo de barragem. Não demorou para a legislação mudar, ser alterada ou discutir-se com mais profundidade sobre esse tema? Olha, a legislação brasileira ela é muito recente. A Lei Nacional de Segurança de Barragens é de 2010. A partir daí se procurou adaptar para barragens de mineração também. E hoje já existe uma tendência muito forte de não usar mais barragens pelo médio montante. De modo que, com legislação ou sem, em questão de poucos anos, essas barragens vão cair em desuso, né? E as que existem, que estão desativadas, vão ter que ser descomissionadas, vão ter que ser reforçadas quanto à drenagem, quanto aos talures, a maior resistência, para ter uma segurança adequada e não uma segurança de uma barragem que está desativada e abandonada. Vamos pensar um pouco mais lá na frente. Com o descomissionamento dessas barragens, a própria Vale já disse que vai fazer isso daqui para frente, o preço do minério de ferro pode aumentar, porque o custo vai ser maior para se fazer com as barragens já existentes, né, ou aquelas que vão ter que ser construídas. Minério de ferro utiliza-se para a fabricação de aço, de carro. Isso pode impactar o preço para o consumidor? Estou pensando a médio e longo prazo.
Olha, o que vai acontecer é que você vai gastar milhões ou dezenas de milhões para descomissionar cada barragem, mas é necessário para evitar tragédias, para evitar impactos ambientais de infraestrutura. Isso vai aumentar o custo da Vale. Agora, o custo para o consumidor não deve aumentar porque minério de ferro é uma commodity, tem um preço estabelecido internacionalmente. E esse preço depende do mercado. Então, a Vale vai ficar com um custo maior, provavelmente um resultado menor, mas é um custo necessário, né, para evitar tragédias. Professor, vamos lá para o estúdio para a participação das nossas apresentadoras, começando com você, Raquel. Obrigada, Gabriel. Queria perguntar para o Roberto em relação ao que pode ser feito, tanto com o rejeito, que dá para ser feito. Ontem eu estava vendo uma reportagem que é possível construir talvez tijolos, blocos para construções. Então eu queria saber o que dá para ser feito com esse rejeito, com essa composição que tem. E o terreno que fica, ele pode ser utilizado para quê? Ele é um terreno contaminado? Que tipo de procedimento tem que ser feito ali para que ele seja devolvido, de fato, reintegrado ao meio ambiente? Olha, a utilização dos rejeitos, ela pode ser usada para algumas aplicações como tijolos, mas o volume é muito pequeno, porque o custo de se fazer isso é muito alto. Não dá para competir com um tijolo feito pelo método normal, né? E os terrenos das barragens descomissionadas, né? Ele pode ser usado para plantações, gramados, coisas que não tenham uma carga muito elevada. Isso depois de descomissionado, de se usar medidas de drenagem, de reforço, que aumentem a segurança da barragem. O professor respondeu a pergunta da Raquel, agora a gente vai para a pergunta da Aline. Gabriel, vocês disseram aí, né, o professor Roberto disse aí que esse método de alteamento a montante, que é o da barragem de Brumadinho que se rompeu, não é mais usado em países de primeiro mundo como Estados Unidos, né? E a legislação brasileira, segundo ele, ainda é muito antiga e não está atualizada ao que acontece no restante de boa parte do mundo. Essa barragem, pelas condições dela, ela é realmente mais vulnerável? O quanto ela é mais vulnerável? Isso por si só já justificaria uma fiscalização mais direta neste tipo de barragem, mais frequente, se a gente comparar com outras estruturas mais seguras? Olha, a barragem de montante é como se você fizesse uma escadinha e colocasse cada tijolinho assente escada acima em lama de rejeito de mineração. Então fica um resultado final que é, digamos, com pouca resistência, pouca consistência e com uma segurança que não é ideal. Então a tendência é usar cada vez menos esse tipo de barragem. No mundo já tem lugares que não usam, no Brasil a tendência também é essa. E há outros métodos, né? Há o método jusante, há métodos com terra compactada e principalmente a tendência atual é usar um beneficiamento de minério com empilhamento a seco. Em vez de usar água, você gera um pó ao invés de uma lama de rejeito e isso pode ser empilhado em aterros, em pilhas, é muito mais seguro, né? Mais caro, porém, comparado com o custo de um desastre como esse, é muito mais interessante do que estar sujeito a multas de bilhões. Agora, professor, quem atesta segurança de uma barragem é uma empresa contratada pela própria mineradora. Não é contraditório? Há gargalo na fiscalização, essa regra também precisa ser alterada, porque senão você contrata uma empresa que não vai atestar um laudo contra você mesmo, que a contratou. Exato. O fato do laudo ser contratado pela própria empresa não é o ideal, porque sempre existe um viés aí que não é adequado, né? O bom seria se isso fosse fiscalizado pela Agência Nacional da Mineração, por outras agências, e também que houvesse uma fiscalização desse tipo de laudo, né? Nem que seja por amostragem, você ir lá no campo, verificar se foi feito corretamente, se está completo, se está preciso, se está adequado, né? Então é preciso uma maior fiscalização, sim, porque do jeito que está sendo contratado, muitas empresas contratam isso por menor preço e aí você tem a pior qualidade do laudo em si, o que não é adequado. Muito bem, agradeço o Roberto Kosser, isso. Ele é diretor do Departamento de Infraestrutura e Habitat do Instituto de Engenharia, tirando todas as dúvidas conosco na Globo News sobre segurança e aplicação desses métodos aí nas barragens, nesse assunto que está tomando o noticiário nessa semana. Volto com vocês no estúdio, meninas. Obrigada, Gabriel. Te agradeço mais uma vez a entrevista do Roberto.